Então, muito bom dia, sexto ano 1. Vamos começando agora mais uma videoconferência com essa aula de reposição, essa aula de tira dúvidas de geografia. Professor Ederson, 2020. Tudo bem? Eu gostaria de saber de vocês, primeiramente, se está indo tudo bem, principalmente com o conteúdo, com o aprendizado de vocês. Então, gostaria que falasse assim, um de cada vez, mas que todos que quiserem, é claro, né? Não vou obrigar ninguém, mas eu gostaria de saber, de ter um feedback de vocês, retorno sobre o, como que vocês estão aprendendo. Eu gostaria de saber nesse momento, assim, a leitura da apostila, juntamente com as aulas, né, dos vídeos que os professores estão mandando, falando mais da aula de geografia. Eu estou entendendo bem, estou conseguindo assistir às aulas, a matéria, o conteúdo não está muito difícil. Então, eu precisava desse feedback de vocês para eu ir tentando reformular ou fazer alguma coisa diferenciada para que vocês aprendam mais, digamos assim, né? Então, vamos lá. Quem gostaria aí de falar, de dar esse feedback, comentar sobre alguma coisa que tenha acontecido nas aulas, no conteúdo? Um de cada vez, tá? Não precisa. Não, calma. Tem muita gente ao mesmo tempo. Não, gente, por favor, vai. Aham. Então tá bom, pelo menos uma pessoa. Aí o professor vai ficar contente. Quem sabe o professor vai lá e traz uma brincadeira, um quiz no final da aula, né? Vamos lá, então. Alguém dá um feedback assim, fala sobre o conteúdo, se tá complicado, o que tá achando mais difícil nesse tipo de aula remota, aula à distância. Vamos lá. Ninguém, gente. Ninguém tem nada para declarar. Bom, Na aula do professor não tenho nada. na aula não tem nada de dúvida, você fala. Então Isso, faz, na então aula. faz um, então faz um elogio, sei lá, alguma coisa. Ah, tô gostando da aula desse jeito. Ah, o que que você aprendeu então, já que você é a, quem que é mesmo? Que tá no nome da Heloísa? O professor. Amanda. Amanda. Oi, Vitória. Pode falar. Eu tenho uma coisa pra dizer. Sim. Tomara que os outros professores não vejam essa aula. Mas eu gosto de ir pra escola pra ver a aula do professor. Então eu queria ir só no dia que tem a aula do professor. Ai, ai, mas isso aí é um gosto pessoal, às vezes, assim, uma identificação com o professor, mas todas as disciplinas, os componentes curriculares são importantes. Cada professor trabalha de um jeito em sala de aula. Eu tenho esse jeito meio doidão, meio alegre, porque eu sou assim, né? Cada um tem o seu jeito de ser, mas isso não impede com que você aprenda com os outros professores, tá? E outra, às vezes a gente fica cansado, né? Nessa pandemia, chega a ficar um pouco cansativo o estilo de aula que a gente está tendo. Eu sei, eu entendo vocês e também nós, como professores aqui desse lado, a gente fica assim, nossa, será que nossas aulas estão indo bem? Será que a gente está conseguindo atingir os alunos no sentido, será que eles estão conseguindo aprender? Porque não é a mesma coisa, né? É óbvio que essa aula, essa videoaula fica muito mais formalizada. A gente não tem aquele tempo de ter um contato ali com o aluno, de olhar para o rosto ali e fazer às vezes uma brincadeira que é sadia, né? Que não vai prejudicar, e pelo contrário, que só ajuda a gente a ficar mais atento, mais feliz, né? Então, isso faz parte, mas o que a gente precisa ter nesse momento é um pouco assim de paciência, né? Para a gente falar, poxa, claro, uma hora vai voltar a aula e, e eu acho que agora, assim, alguns alunos, pode ser que a partir de outubro,
Nós temos ouvido o pessoal do estado falar, né, o governador, não, a educação falar que alguns alunos provavelmente poderão voltar, não vai ser uma coisa obrigatória, mas alguns alunos poderão voltar. Talvez isso possa se reverter aqui no município também, certo? Mas, por enquanto, o que que a gente tem que fazer? Eu sempre penso assim: a gente tem que aproveitar do momento em que a gente não está presencial ali, né, no momento presencial, e, e aproveitar que a aula, o que é interessante nessa aula gravada é que você não precisa ficar ali, se você perdeu, passou a aula, você estava disperso, está gravado, você pode rever, isso aí é muito bom, tá? Mas agradeço pelo elogio, isso é bom ouvir, saber que a gente tem um trabalho que traz um pouco de, sei lá, de alegria para vocês, e não é só isso, né? Com isso, talvez vocês aprendem diferente. Ô, professor, eu Oi. gosto de todos os professores como eles trabalham, mas tipo, pra gente começar a entender, vamos dizer, a matéria, tem que fazer uma, vamos dizer, uma aula mais divertida, né? O professor tá bom, tá? Não tô dizendo nada pra fazer com o professor, mas tipo assim, pra gente gostar da matéria, tem que ser uma coisa legal, porque senão a gente não vai gostar do professor e da matéria, né? Na Isso verdade, assim, acontece. eu não gosto, como eu falo, eu não gosto de comentar muito sobre o trabalho de ninguém. Então, assim, se você está falando isso, e isso para mim serve como um incentivo, elogio, eu vou continuar fazendo, porque eu aprendi uma coisa: a gente tem que conquistar um pouco da empatia das pessoas, né? A gente tem que ter uma empatia, na verdade, que é você ser agradável para as pessoas, para que elas possam conseguir confiar, né, no professor para aprender. Então, por exemplo, uma das coisas que eu gosto muito de fazer é, de dentro da sala de aula, eu chamar a atenção do aluno, né? Às vezes com uma brincadeira, às vezes contando uma história diferente, às vezes eu faço uma voz diferente ali para o aluno ficar olhando assim, o que que está fazendo, né? E então, sei lá, a gente tem que ter um pouco dessa desenvoltura, mesmo sendo professor. Claro que nem todos vão ter um tipo diferente de ser. Você vai pegar um outro professor, não vai ser igual eu, mas ele tem a qualidade dele, ele tem o conhecimento dele, e a gente tem que aproveitar ao máximo o que eles têm para oferecer, né? Que a gente tem para oferecer. Mas então vamos lá, aproveitando que nós estamos aqui com 10 alunos, né? Sejam muito bem-vindos os que chegaram um pouco atrasadinho. Então, assim, nós estamos estudando um assunto que é muito importante, é do nosso dia a dia. Isso não tem como falar que não é importante, que é a questão climática, certo? Climática e também do tempo atmosférico. Então, assim, por exemplo, o que que vocês estão notando? Alguém poderia dar um exemplo do que você está estudando agora, da parte de fatores climáticos, elementos climáticos, e o que que a gente vivencia, certo? Por exemplo, o que que a gente tem no nosso dia a dia desses fatores climáticos? Alguém conseguiu, durante as atividades e a leitura dos textos, alguém conseguiu identificar um exemplo assim do dia a dia? Ô, professor, eu tenho um do tempo e clima, Tempo e clima, pode falar. que tipo assim, ó, hoje tá chovendo e amanhã deu sol. Certo. E qual a sua dúvida em relação a essa Não, questão? não tem dúvida. Não tem dúvida? Não, Sabe que o tempo ele pode se alterar, né? Devido às sim. condições momentâneas, que é o próprio tempo atmosférico. Agora, Ele já que pode você se falou, revoltar. oi, Vitória? Ele pode dizer assim, ó, eu não tô com vontade de dar sol, não. Hoje eu vou dar chuva. É, é uma coisa assim meio que, digamos assim, que quem controla o tempo, digamos que existisse uma máquina que controlasse o tempo. Então a máquina ia lá e onde vai fazer o sol em Governador Celso Ramos, jogava ali, tirava as nuvens, fazia o sol. Aí vinha
um vírus ali, dava um problema na máquina, aí de repente vinha o sol e as nuvens cobriam o sol. Aí chuva. Aí no outro dia, sol. Aí depois chuva e frio. Aí você fala, nossa, o que está acontecendo? Tá tudo desregulado. Na verdade, de certa forma, o planeta Terra, ele seria uma grande máquina de produção aí atmosférica, sem precisar de nenhum mecanismo humano, né, para acionar a máquina. Olha que interessante. Até eu tenho eu vou escrever um livro, tive uma ideia um tempo atrás, eu tenho uma amiga que também é escritora, e eu vou escrever um livro, e a ideia que eu tive desse livro é para falar de um assunto que a gente vai trabalhar no próximo capítulo, que é sobre as águas do planeta Terra. E olha que interessante, até o título desse livro, ele vai ser sobre Terra, mais ou menos assim, Terra, planeta Terra, uma máquina de água, alguma coisa assim. Porque olha que interessante, o planeta, ele não precisa de nada do ser humano, nada que o ser humano faça para produzir água. É automático. Claro que a gente vai entrar nesse assunto depois, mas faz parte da parte atmosférica também. Porque o ciclo da água, ele passa pela biosfera, ele passa por todas as camadas que nós temos na Terra. Por exemplo, o ciclo da água passa pela hidrosfera, que é a camada de água, ele passa pela atmosfera e passa pela litosfera, entende? Então, a água, ela tá presente em tudo no planeta, praticamente. A gente não sabe, nunca conseguiram chegar e verificar se ela, se ela também não está até no núcleo ou próximo do núcleo terrestre, né? Mas pode ser que tenha, sim, moléculas de água na formação da Terra, pode ser que tenha. Enfim, esse assunto que a gente trabalha de clima e tempo é muito importante. Posso falar quem é a Manuela? Eu. Pode falar, Manuela. Assim, ó, você estava falando do tempo, né? Daí Isso. ontem tava, tipo, ameaçando pra chover e não choveu, deu sol à tarde, no finalzinho da tarde. É, é legal. Então, aqui na região sul, principalmente litorânea, nós temos muito a influência de um fator que eu coloquei nas aulas para vocês, fator chamado maritimidade. Então, o que acontece no fator maritimidade? É mais ou menos assim: você tem uma área que é próxima de corpos d'água, de um oceano enorme que é o Oceano Atlântico. Existe muita evaporação das águas do oceano, certo? Mesmo que esteja no inverno, a água ela tem um processo de evaporação, porque ela não precisa chegar a 100 graus Celsius para virar vapor, sabe? Existe o processo de ebulição, que aí a uma atmosfera lá que fala, ele chega a 100 graus e começa a ter um processo de ebulição, que é um processo, digamos assim, artificial, quando você esquenta a água lá numa chaleira, por exemplo. Chegou a 100 graus, ela começa a passar do estado líquido para vapor. Só que antes de chegar a 100 graus, a água ela pode já sofrer uma evaporação. Por quê? Geralmente na superfície da água, o contato que ela tem com o exterior, com a atmosfera, ele já vai gerar algumas situações em que a água pode ser evaporada, digamos assim. Ela passa do estado líquido para o gasoso. Então, todo esse processo que acontece no litoral, que é chamado de maritimidade, ele faz com que existam muitos dias, né? Dias ou até meses aqui no sul do Brasil, principalmente no litoral, que o céu esteja encoberto por nuvens, fica aquele nublado, fica a temperatura mais baixa devido à massa de ar frio, massa de ar polar, né, que tem vindo assim do sul do planeta aqui, principalmente que vem ali da Argentina. Então, a gente estuda as massas de ar, por exemplo, em atmosfera, porque existem partes da atmosfera que são carregadas de umidade e também
de temperatura diferente. Então, aquela massa de ar, quando eles falam assim, ó, está chegando uma frente fria no Brasil, na região sul do Brasil. Aí a gente escuta e fala, frente fria, ah, já sei, é a massa de ar polar. Pode ter certeza, é só essa massa de ar polar, chamada MPA, massa de ar polar atlântica, que atua sobre o sul do Brasil e ela chega até no norte do Brasil. Para você ter uma ideia, no inverno o frio pode chegar um pouco, é claro que lá é bem mais quente no norte do Brasil, mas chega um pouco dessa temperatura baixa. Então, o fator maritimidade, que a gente sempre fala, que eu comentei nas aulas online, ele influencia principalmente no calor, né? Ou seja, ele segura mais o calor. Quanto mais vapor da água, quanto mais evaporação, mais calor nós temos na Terra, ok? Então, quanto mais próximo do oceano, mais próximo, aliás, menor é a variação da temperatura. Tipo, a máxima e a mínima fica mais equilibrada, né? O que que, o que que nós temos que pensar? Quando você se afasta daí, lá da maritimidade, ou seja, quando você fica mais longe dos corpos d'água, de um oceano, você tem uma variação da temperatura maior, porque aquece bastante a terra, esquenta bastante, só que não tem muita umidade, muito vapor d'água para segurar o calor e ele acaba se dispersando esse calor. Então varia muito a temperatura, esquenta muito, só que esfria muito rápido. Isso acontece principalmente no deserto. Já viram que no deserto a temperatura ela é muito alta durante o dia, só que à noite, o que acontece à noite daí no deserto? Às vezes pode chegar até abaixo de zero a temperatura, dependendo do deserto, da localização geográfica desse deserto, ok? Gostaria de saber de vocês, quem não entendeu, por exemplo, um dos fatores que é chamado fator latitude na questão de formação dos climas da Terra. Se tem alguém aí, se pronuncia, fala, não entendi um dos fatores climáticos que é a latitude. Ou se quiser perguntar ou comentar um dos fatores que nós Ô, citamos. professor, Oi. eu não sei se isso é nada a ver com isso aí que o professor está perguntando, mas a gente já falando de clima, e acabei de lembrar que quando eu era pequenininha, eu falava que lá em cima, no céu, tinha um homem, e aí tinha 2 baldes. Não, 3 baldes. Tinha um de sol, um de nuvem com chuva e outro só com nuvem. Aí, quando era para dar sol, chuva ou só nuvem, ele era só jogar o balde. Ah, que Virar o legal, balde. que legal. Eu pensava É isso. bacana isso aí, é bacana. Sabe por quê? Porque essa imaginação que você teve, ela vai te trazendo, assim, quando você aprender, daí, digamos assim, a parte da ciência, tá certo que você vai falar assim, ah, pensei que era desse jeito, né? A gente sempre, quando a gente é menor, quando a gente é criança, a gente tem umas ideias de como que surgem as coisas, de como que ela é, da onde que ela veio. Por exemplo, antigamente, aliás, se você fosse pensar e assistisse um filme ou um desenho que aparece um vulcão e saindo a lava da Terra e você não sabe o que é, por que acontece aquilo, você fala assim, nossa, tem um monstro ou tem um Deus dentro da Terra que está cuspindo fogo, como os antigos pensavam. Os povos mais tradicionais, mais primitivos, muitos eles davam nomes de deuses, nomes de monstros que estavam no interior da Terra ou dentro do vulcão que cuspiam fogo quando estavam com raiva, quando estavam furiosos, né? Até tem um desenho, um filme, não sei se acho que é Madagascar. Já assistiram Madagascar que tem um episódio Sim, sim. que eles querem sacrificar alguém, o rei Julian, né, que fala fala assim, temos que sacrificar porque tá dando seca, né? Você vai, olha que interessante, tá dando uma seca lá. Eu acho que é por causa de uma barragem, né, que estão construindo. Ô, professor, mas teve um Oi. filme deles, se eu não me engano, que é filme, que Ah. teve, eu acho que, se não me engano, foi o hipopótamo. Não, foi a girafa. Ela tinha que cair na lava. Aí, aquele hipopótamo, no caso,
a menina, o hipopótamo teve que ir lá e tirar ele. Ah, Então, é. não vi na lava. Exatamente. É, mas é desse aí. Eles, na verdade, eles iam sacrificar. Era para alguém tinha que ser sacrificado. Segundo o rei Julian lá, era para sacrificar alguém porque o deus do vulcão lá, ele estava furioso e estava segurando a água. Só que não era isso, era uma barragem, né, que estavam fazendo. Isso até uma certa forma, aquele filme ele retrata um pouco da atualidade e um pouco de, digamos assim, de como é que fala a palavra? Repúdio, não, de protesto, sabe? Um protesto contra as ações humanas, porque a gente vai lá, por exemplo, constrói uma barragem para produzir muita energia, porque está faltando energia elétrica, tá? Mas aí você atrapalha o ambiente, o ecossistema muda, a água fica escassa, muita coisa muda. E ali até naquele filme ele faz isso, faz um protesto de certa forma, né? Mas aí as pessoas entendem que não existe um deus dentro do vulcão, não existe um monstro que cospe fogo. Aí a gente aprende através dos estudos científicos que existe dentro, abaixo da rocha, nós temos a, o magma, que é do manto terrestre, certo? Ô, professor, esse A gente vai filme, aprendendo nas camadas. Tudo isso que a gente vai entender. Oi, tipo não assim, entendi. eles estavam querendo sacrificar a girafa, né? Aí a hipopótamo foi lá, salvou ele. Aí acabou o coitado do tubarão morrendo. Coitadinho. É verdade, cara. O mais engraçado é que o tubarão estava fora Ô, do habitat professor, natural dele, né? Ah, eu também falava quando oi. eu era pequena que quando dava trovoada, o papai do céu tava bravo. Eu dizia assim, que o papai do céu tava bravo, por isso que dava trovoada. Então, eu pensava assim, ó, alguns falam assim, nossa, tá chovendo. Aí a mãe falava, ou alguém falava assim, Jesus está chorando. Ou os meninos que geralmente são mais cruéis falam assim, ó, o São Pedro tá fazendo xixi, né? Aí a gente brincava, assim, porque a gente fica imaginando, né? Agora pensa vocês também, quando não se tinha o estudo científico, como será que as crianças antigas, as crianças do tempo mais primitivo, o- como que será que elas pensavam, né? Será que elas pensavam diferente de vocês? Ou elas não tinham conhecimento científico, mas a imaginação de criança, principalmente, é muito fértil. Ela tem uma ideia muito, assim, muito fértil em relação a essas questões. Agora, O som do professor tá travando. alguém virou balde de chuva, né? De água. Quando tá sol, alguém virou um balde de fogo, sei lá, para aquecer. Ô, professor, Então, isso é uma forma de. Ah, sabia que em pode falar. 2024 a primeira mulher vai para a Lua? Não, eu não sabia. Onde você ouviu isso? No jornal, ontem de noite. Ah, tá. Eles estão. Na verdade, assim, eles estão cogitando de fazer viagens até para Marte, né? Aí Inclusive, depois da mulher é, que vai pra Lua, eles estão querendo ir pra Marte. Ô, eles estão professor, eu fazendo. tô vendo. Oi? Eu tô vendo uma série que tem uma parte agora que eles estão estudando para poder ir depois ir para a Lua, né? Aí Sim. teve uma cozinheira dessa série que ela fez um bolinho, sei lá, algum bolinho, que ela teve até que brigar com a amiga dela porque a amiga dela não sabia abrir o forno antes desse bolinho para poder levar para os astronautas comer lá no espaço, né? Para comer melhor lá. Então, porque quando o que acontece no espaço, muitas vezes, é que o corpo do ser humano ele tem que se adaptar. Lá não tem gravidade, lá não tem o oxigênio que é artificial, enfim, muita coisa muda.
Então, cada um tem que vai ter que ter uma adaptação diferente, né? Você imagina se nós, digamos assim, nós eu acho que talvez não, mas sei lá, os filhos de vocês dessa geração talvez consigam um dia ir lá para a Lua, numa estação espacial, numa base que é formada na Lua para ver a Terra de longe, no caso de fora, né? E você imagina se acontecer isso? Eu acredito que vai. Claro que vai ser muito caro, só na verdade no início, eu acho que só nos primeiros 100 anos, eu acho, esse início que eu falo, na verdade, é 100 anos. Nos primeiros 100 anos, só os bilionários que vão ser convidados e vão ter condições de ir, né? Que vai ser muito caro. Mas eu digo assim, sei lá, daqui uns 200 anos, mais ou menos, vai se popularizar mais, vai ter 200 uma anos eu ponte ainda vou estar aérea viva, mais fácil. vou estar veinha cagar se eu tiver com 200 anos. Eu não vou estar mais por aqui, mas pelo menos, acho que a minha, Cara, fala isso pra pessoa. meus, não, daqui 200 anos é muito tempo, né? Não tem como. Bom, continuando então. Então você vê que faz parte dos nossos estudos, está no nosso dia a dia, é muito fácil de verificar essa questão climática. Outra coisa que é importantíssima, vocês já que vocês falaram que assistem jornal e tal, é a previsão do tempo. Olha que interessante. Todas as vezes as pessoas falam, previsão do tempo, mas não choveu. Falaram que ia Ô, chover professor, e a previsão estava para Eu chuva. vejo, eu vejo só Peraí. a previsão no meu celular, porque aqui em casa a gente não vê muito jornal, Aham, eu então eu também aqui vejo minha também não. previsão só no professor, celular. É, né? Oi, professor, fala, Amanda. quando eu vou na minha avó, eu peço, ô vó, você assistir desenho? Aí ela manda eu sair pra brincar de bicicleta porque ela quer ver o jornal pra ver a previsão do tempo. Você vai ver? Enquanto não passa, ela não deixa ninguém tocar no controle. Olha só. Então, por quê? Você vê que essa geração, que é dos nossos pais, nossos avós, eles são muito ligados ainda ao telejornal, né, eles gostam, a novela, mulheres principalmente gostam, as mulheres mais antigas, assim, as senhoras, né, elas gostam muito da A minha novela. avó não. Mas não digo todas, mas algumas gostam, né? Ou de jornal. O homem, geralmente, da casa, na minha época, por exemplo, que eu era criança, o meu pai era sagrado para ele sentar na frente da TV com um prato de comida para assistir o jornal. E aí, se fizesse barulho, se alguém, um menino fizesse barulho, criança, qualquer um, menino, fica quieto, vai levar uma chinelada. Era assim, entendeu? Ou seja, hoje você não precisa do jornal em si para você ter informação. É muito mais rápido até pela internet. Não tem mais essa tradição de sentar no sofá para assistir o jornal. Eu às vezes gosto desse tipo, que na TV fica mais direcionado, assim, fica mais fácil de olhar as notícias organizadas. Mas pelo celular, como a Vitória falou, é muito mais fácil, mais rápido do que você ficar lá Mas esperando o jornal acontecer, né? tem dias que é assim, ó. Passa de manhã, de tarde, de noite, o mesmo jornal. Às vezes passa repetitivo, né? Ô, Repetem professor, Oi. a, a Amanda falou, né, do que a avó dela não deixa tocar no controle. Aí eu acabei lembrando da minha avó que quando não passar, a gente pode assistir as outras coisas. Eu acho que daqui a pouco ela vai começar a marcar no despertador dela o horário porque da novela que ela diz assim, ai, deixa eu assistir meu candinho. A É, novela que passa na Globo. é verdade, tem gente que gosta mesmo, sabe? Fica praticamente uma estimação, alguns tipos de programa, assim, né? Bom, então, como eu estava falando da previsão do tempo, os telejornais, eles utilizam disso, por exemplo, isso favorece pessoas que gostam da área de climatologia, meteorologia e gosta de ser jornalista. Então, se um dia você falar assim, eu gosto muito dessa parte de geografia, de climas, mas você não quer ser um professor de geografia, não quer ser um geógrafo, você gosta da área de jornalismo, você pode unir as duas coisas. Você pode ser um jornalista do tempo, pode ser aquele da previsão do tempo, pode ser um editor, né, que vai, porque aquelas pessoas que aparecem lá
para falar do tempo, às vezes elas não foram elas que editaram a reportagem ali, a pesquisa, talvez elas estudaram, mas outras pessoas editaram, né? Toda a parte gráfica, de mapas, enfim. Isso é muito importante para a sociedade, porque a previsão do tempo, ela garante, ela ajuda muito as pessoas a se programarem. Exemplo, eu já tive que olhar a previsão do tempo para viajar. Eu acho que muitas vezes as outras pessoas também. Porque imagina, eu lembro que eu olhei na previsão do tempo e estava o fim de semana inteiro com chuva e frio. Aí eu falei assim, eu ia para um lugar de praia, inclusive em Florianópolis, eu morava em Maringá, norte do Paraná, e eu queria vir para a praia. Eu falei, será que é bom nesse período? Eu vi que a semana inteira tava de chuva e ia esfriar. Aí eu falei assim, quer saber? Eu não vou, porque eu vou lá pro hotel, vou gastar um dinheiro para ficar na chuva. Não fui. E realmente, como o meu irmão já morava em Florianópolis, ele falou, tá chovendo aqui. Eu ia perder essa oportunidade de ficar lá na chuva, não ia me divertir, porque eu consegui olhar a previsão do tempo e ter essa informação. Às vezes acontece de errar, as pessoas reclamam, falou que ia chover, não choveu, mas tem muita influência também, que é uma influência local. Por exemplo, se você vê que vai chover no estado de Santa Catarina, só que não é em todo o estado, às vezes a massa de ar que está chegando carregada, ela acaba descarregando muito numa parte e ela passa mais seca, ela não tem tanta umidade em outra parte do estado. Isso pode acontecer, mesmo que ela é uma chuva né, assim, carregada de umidade. Bom, e além da questão da previsão do tempo, o que se gosta muito de estudar, o que se vê muito nos estudos climáticos, é a caracterização dos climas das regiões. Também uma forma de você se informar. Imagina que você fala assim, você vai comprar um terreno, aparece na internet lá, oferta, terreno de 300 alqueires por uma pichincha, um preço baixíssimo. Compre agora apenas é, 20 mil reais. Você fala, nossa, 300 alqueires, isso dá uma terra enorme para Professor, o plantar, que para que é colher. alqueires? Alqueire é uma medida de terra que usam para terras rurais. Ele dá mais ou menos em torno de 24 mil metros quadrados. Então pensa, 24 mil metros quadrados é como se você pegasse 24 mil metros assim, de um lado e de outro. Então é bastante grande o espaço. 300 alqueires, se você multiplicar, vamos falar que se fosse 20 mil metros, 3 vezes 2, 6, dá 600 mil metros quadrados. 600 mil metros quadrados é muito grande. Imagina para você ter uma fazenda. Aí pensa, aí a pessoa chega e oferece por só 20 mil reais, eu vou comprar agora. Aí você compra. Só que aí você não viu muito, não estudou muito a geografia do local. Aí você viu que a sua propriedade, que você acabou de adquirir, ela se localiza no sertão nordestino. Aí você fala, puxa, chega lá, tá seca. Você planta, não tem chuva, não cresce nada. E é exatamente a falta do conhecimento que muitas vezes leva pessoas a fazerem opções erradas. Se você estudasse em geografia, visse que na região do sertão nordestino tem um clima semiárido, você vai ver que o clima semiárido ele chove pouquíssimo durante o ano. As chuvas são bem escassas. Quando chove um pouquinho e nem molha muita terra, nem tem muita facilidade para alimentar a terra ali com a água, né? Então, muitas coisas que a gente tem que estudar nos climas é para favorecer o nosso conhecimento e também no nosso dia a dia. Aí a gente estuda, por exemplo, o clima do norte do Brasil. Aí você fala, o clima do norte do Brasil é muito bom, porque ele é quente e úmido o ano todo, vou para lá. Aí eu tenho um amigo que mora em Porto Velho, lá em Rondônia, no norte do Brasil, e ele falou assim, ó, se você é uma pessoa que sua muito, que transpira muito, que não gosta de calor, lá você não vai ficar bem, porque ele diz que você fica suado o dia inteiro, a camiseta chega a grudar de tanto suor, tanto calor que tem no norte do Brasil. Por quê?
pela questão climática. É muito quente e úmido. Você não sabe aquele dia. A gente não tem aqui isso muito, muito assim em relação à região amazônica. Claro que também tem dias quentes e úmidos no verão, principalmente. Mas a umidade que tem aqui, ela é a umidade que vem da evaporação ali da água do oceano, então ela se dispersa mais rápido. Lá onde tem a floresta amazônica, que são áreas mais planas, tem mais planície, o ar fica carregado de umidade e muito quente. Aquilo fica é como se estivesse praticamente dentro de uma sauna, assim, sabe? Fica muito abafado, muito assim, até não é muito fácil de respirar, fica aquela respiração de um ar quente, sabe? Então no norte do Brasil tem essa diferença. Já no centro-oeste do Brasil, por exemplo, existe duas estações bem definidas. Estação que eu falo, a estação do ano. No verão, por exemplo, que pega o verão e um pouco da primavera também, primavera e verão, fica muito quente e chuvoso lá no centro-oeste brasileiro. Goiás, Mato Grosso, principalmente. E só que no inverno é seco, é muito seco, fica lá quase 6 meses sem chover. Então as pessoas ficam com o nariz sangrando, com a pele seca. Vai para Brasília nessa época do inverno, é muito seco. Então por quê? Por causa do clima, que é um clima que tem duas estações bem definidas, um clima chamado tropical. O clima tropical do Brasil tem essa diferença. Ele é um clima que tem definições em duas estações. São estações, a gente chama também de período sazonal. Então, quando você ouvir período sazonal, ele está ligado à estação do ano. Ok? Mais alguma dúvida aí? Ou algum comentário? Oi, gente, vocês estão aí? Estão me ouvindo? Sim, Sim, Ouviram tudo que eu falei? Tranquilo? sim. Ok. sim. Tá, em relação à atividade que vocês fizeram, começou uma nova atividade essa semana, né? Aliás, dia 16 praticamente. Vocês tiveram dúvidas ali, algum comentário que vocês querem fazer? Porque eu sempre falo que a apostila, essa apostila é bem legal, ela traz uma sequência bacana, sabe? Ela traz o texto, exemplos, ela traz alguns exemplos do dia a dia, coisas que acontecem, reportagens, notícias, às vezes dentro da própria apostila ali, e também ela pega um exercício, né, que retoma aquele assunto que você acabou de ler, acabou de estudar. Fora que daí eu passo na aula, videoaula sobre o assunto, vocês vão ter, a partir do dia primeiro, então, a partir da semana que vem, novas atividades, novas aulas, que aí vai ser a respeito da parte, ainda vai estar na parte climática, certo? Mas que vai ser a respeito dos climas em si, tipo, os tipos de climas que tem no Brasil e no mundo. Por exemplo, alguém já ouviu falar do clima mediterrâneo? Já ouviu falar desse tipo de clima? Existe o clima mediterrâneo. Ah, mas acontece só lá próximo do mar Mediterrâneo? Na verdade, não. Ele é uma característica climática, vocês vão ver na próxima aula, certo? Vocês já ouviram falar do clima tropical de monções? Sim ou não? Quem já ouviu falar disso? Clima tropical de monções. Levanta a mão aí, quem já ouviu falar. Abaixa a mão, todo mundo, que ninguém ouviu falar. O clima tropical de monções acontece principalmente na Índia, na região do sul da Ásia também ali, e é um clima tropical específico, ele tem uma característica diferente dos outros climas tropicais, certo? Mas ele é parecido porque ele tem uma estação bem definida também, duas estações bem definidas, que é o verão e o inverno. Verão chuvoso e inverno seco. Então, quando a gente fala das características climáticas, a gente tem esses diferenciais, que são as localizações no planeta. Muito bem, nós temos 5 minutinhos aqui, aliás, 3 minutinhos para acabar. Então vamos lá. Vou fazer umas perguntinhas, duas perguntinhas que dá tempo sobre o assunto, sobre o conteúdo. Gostaria que vocês
citem 3 fatores climáticos que nós estamos estudando. Citem, vamos ver quem ganha. 3 fatores climáticos. Pode ser no chat ou pode falar. Começou o quiz, gente. Vamos lá. 3 fatores climáticos. Se vocês dizem que não tem nenhuma dúvida, é porque vocês já aprenderam os fatores climáticos, hein? Chuva? Não, chuva é um elemento climático da precipitação. Fatores climáticos são aqueles que influenciam os climas. Eu comentei alguns aqui nessa aula. Ninguém lembra? Gente, acabei de falar para vocês. Vocês falaram que não tem dúvida, olha só. Fatores climáticos, eu falei sobre o fator latitude, né? Isso, ó, a hora que eu falei, o Gabriel citou. O que mais? Quanto mais alto, mais frio, altitude. Olha, colocaram ali também. Tem o fator que eu citei ali, quando é próximo do mar. Como é que chama o fator próximo do mar? Fator próximo do mar. É o fator maritimidade. O outro, continentalidade. Isso, quando é fora, é longe do oceano, mas no interior. Tem um fator também que é chamado de pressão atmosférica. Pressão atmosférica também influencia em algumas questões ali climáticas. Quanto maior a pressão, quanto mais frio tiver, maior a pressão do ar, mais ventos, mais massas de ar ela vai produzir. Produção de ventos. Outra coisa é maritimidade, continentalidade. A vegetação também entra como fator, sabia? Quanto maior a quantidade de vegetação que existe, maior a umidade do ar. Então o ar fica mais carregado de umidade, assim você tem uma possibilidade de ter um clima mais úmido, mais chuvoso, como é o caso do clima equatorial ali na região amazônica, por exemplo. Bom, turma, é isso aí então. Espero que vocês tenham entendido essa aula, essa videoconferência. Caso vocês tenham mais alguma dúvida, se você estiver fazendo atividade, manda lá na mensagem que sempre coloco alguma coisinha lá, tá bom? Um beijão para vocês, abraço para todos. Tchau, professor. Tchau para Obrigado pela vocês. aula. Obrigado vocês por participarem, tá bom? Dê um abraço nos familiares e bom fim de semana para vocês, tá? Tchau. Quem ficou aqui, tchau. A Tuane. Quem mais tá? A Pietra e o Eduardo, é isso. Tchau. Tem que parar a gravação. Tem gente que tá dormindo, hein? Oi. Vocês estão aí ainda ou estão dormindo?